Olá, nessa aula você vai aprender como desclassificar o seu concorrente que apresentou aquele preço baixíssimo em licitações, mesmo que você não seja um advogado. Eu sou a professora Flávia Vieira, trabalho desde 1999 com licitações. Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho e, claro, assistir essa aula antes que ela saia do ar, porque logo ela vai sair do ar e vai para uma área exclusiva de membros, tá? Primeiro eu quero começar falando do mito do preço imbatível. Então, pessoas que não têm conhecimento, que não sabem trabalhar com licitações, é comum elas chegarem afirmando: olha, eu não vou participar de licitação porque o preço está muito baixo, os preços dos concorrentes estão muito baixos, não dá para ganhar. Mas o que essas pessoas não sabem é que nós temos como nos posicionar contra aquele preço que está muito baixo. E é o que eu vou falar nessa aula. O que está por trás de um preço muito baixo? Então, antes de tudo, o que é um preço inexequível? O preço inexequível, né, é aquele que não cobre os seus custos. É aquele que não consegue nem sequer cobrir os custos, né? Então, você imagina um produto. Então, não dá nem para cobrir a compra do insumo, o envio daquele produto, os tributos ali relacionados, né? No caso de um serviço, né? Imagina um serviço que tem ali mão de obra, né? Não dá nem para cobrir os custos, os salários ali do pessoal que vai atuar naquele contrato, enfim. Como é que, então, a gente identifica, tá? Primeiro, a gente tem indícios de inexecuibilidade. Indícios, tá? E a própria lei já traz isso daí. Então, a gente tem, sim, a legislação a nosso favor, quando a gente fala de preço inexequível. A Lei 14.133, ela trouxe situações em que o valor apresentado numa licitação, se ele for menor que 75% do valor orçado, em obra, serviço de engenharia, já acende um alerta de indício de inexecuibilidade. E a Instrução Normativa da SEGES, número 73, lá no artigo 34, trouxe a previsão que para bens gerais e serviços gerais, que não de engenharia, o alerta seria para valores apresentados abaixo de 50% do valor orçado ali pela administração. Então, não quer dizer que se alguém apresentar valores, né, abaixo desses 75% ou 50% do valor orçado, que já é um valor inexequível, não. Mas acende um alerta e a gente tem a legislação a nosso favor para nos posicionarmos em função desses concorrentes, tá? Então, sim, você pode indicar que aqueles valores são inexequíveis, você pode entrar com recurso e eu vou te falar quais são os cuidados que você tem que tomar, perfeito? Então, nesse caso, não vai existir uma desclassificação sumária, né? O pregoeiro, a gente de contratação não vai lá simplesmente desclassificar falando que é porque está abaixo dos valores ali percentuais trazidos pela lei. Não, mas vai acender um indício, uma lanterna vermelha, tá? Então, eu trouxe um exemplo prático aqui, né? Então, o valor orçado pela administração, vamos supor que no caso da compra de um produto é de 100 mil reais e alguém aparece com uma proposta de 45 mil. Né? Então, no caso ali, é um indício de inexecuibilidade, a desclassificação não é sumária, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou falar como que nós vamos fazer esse recurso, tá? Mas eu quero deixar claro que, utilizando a metodologia correta, aquele concorrente ele vai ter que justificar os preços dele. Ele vai ter que justificar pela abertura de planilhas, comprovações ali de margens, de notas, que aquele valor dele é exequível, tá? Para ele não ser desclassificado, perfeito? Então, Flávia, como é que eu vou embasar esse recurso? Vamos lá, na prática. Como que você faz? No momento que abrir a etapa recursal, você vai manifestar que você quer recorrer, tá? E nesse momento que você manifesta que você quer recorrer, você vai ter lá o prazo no final de 3 dias úteis para interpor os seus recursos, tá? Nesse recurso, qual que é a primeira coisa que você tem que fundamentar? Você vai indicar que aquele valor que foi proposto pelo seu concorrente, ele não cobre os custos, ou seja, aquela empresa, se ela for declarada vencedora, ela não vai conseguir executar o contrato, ela não vai conseguir entregar o produto, ela não vai conseguir executar o serviço. Isso é muito ruim para a administração que vai ficar sem o produto, sem o serviço, tá? E para a gente fazer isso, como que nós fazemos? Matéria de execuibilidade é comprovação de fato.
Então você tem que abrir os seus preços. Abre a planilha, a sua planilha para o órgão e mostra, olha, não tem como, por exemplo, vai comprar iPhone. Eu não consigo comprar um iPhone por R$ 1.000, não tem como. Então você vai abrir a sua planilha e comprovar que é humanamente impossível conseguir os valores que aquela empresa, aquele primeiro colocado, ofertou ali na licitação. Não tem como conseguir esses valores. E aí, quando a gente demonstra pelo nosso próprio valor, ou até de sites confiáveis pela internet, por exemplo, no caso de produtos, que o valor humanamente possível de conseguir, né, tá aqui, diferentemente de quem está ali em primeiro lugar da licitação, você vai solicitar então que, diante disso, diante desses indícios que você apresentou de prova sobre a inexecuibilidade do valor do seu concorrente, que o agente de contratação, então, abra uma diligência, solicite que a empresa aprove a viabilidade da proposta, que a empresa abra a planilha delas, que demonstre a execuibilidade dos seus valores, tá? Então, fundamente isso, abrindo a sua planilha, mostrando os seus preços, fundamente no ciclo de vida, nos riscos da execução contratual e mais. Acompanhe a execução posterior desse contrato caso essa empresa ganhe a licitação. Por quê? Porque se lá durante a execução contratual você perceber, né, essa empresa ela ganha a licitação e aí lá na execução contratual ela foi lá e ficou pedindo reequilíbrio e não houve nenhum fato superveniente, né, para gerar um reequilíbrio, uma atualização dos preços ali do contrato antes, né, quando a gente fala, não estou falando aqui do reajuste, estou falando da revisão, tá? Então ela foi lá e pedidos de reequilíbrio e a administração dando esse reequilíbrio é uma irregularidade tremenda, porque significa que ele mergulhou o preço para depois lá na parte contratual ele pedir um reequilíbrio, ele jogou, né, verde para folha maduro. E o órgão público, às vezes, quando acontece isso é porque ele não está preparado. Então, às vezes, você vai ver que até na execução contratual esse sujeito não consegue entregar. Aquele contrato é extinto porque o contratado não consegue executar. E aí ele tem que ser penalizado. Então você pode também ficar em cima, fiscalizar a execução desse contrato para exigir a penalização desse sujeito lá na frente. E fazendo um saneamento do mercado dessas empresas aventureiras também, tá? Mas aqui nessa aula a gente está resolvendo na licitação. Então, voltando aqui, no recurso você vai abrir o seu preço e fundamentar que o valor do concorrente é inexequível e solicitar a diligência para que o agente de contratação, então, solicite que ele comprove que o seu preço é exequível, tá? E por que essa estratégia te dá know-how, te traz muita credibilidade e muitos resultados? Porque você passa a defender as licitações e os contratos que você vai participar com bases legais, você aumenta a sua taxa de vitória, você ajuda seus clientes que você está representando a ganhar ali as licitações, mas você educa o mercado e se posiciona como um profissional referenciado, uma autoridade, tá? Que são exatamente o que a gente faz com os nossos alunos lá no Método Viana. Então, a conclusão é que o jogo da licitação é para quem realmente conhece as regras e para quem sabe aplicar as regras com estratégia, tá? E você não precisa aceitar o resultado de uma licitação como definitivo, porque pode ter erros ali no meio do caminho. Só que quando você tem o seu conhecimento, você sabe se posicionar e utilizar a estratégia a seu favor. E aqui eu quero deixar um convite para você. Se você quiser conhecer a minha mentoria Black Shark, um acompanhamento individualizado em licitações, eu vou deixar o link aqui embaixo para você marcar uma sessão estratégica com o meu time pelo Zoom e para a gente verificar se você tem o perfil para entrar na mentoria e se a mentoria é para você. E para você também que quer participar da nossa imersão Shark, 2 dias de evento pelo Zoom, você participa aí da sua casa mesmo, com técnicas, palestras que estão funcionando na área de licitações. Eu também vou deixar o link aqui e olha que o lote ele já tá para virar, tá? Então entra logo na imersão antes que o lote vire. E obviamente que se você entrar na mentoria Black Shark, você já ganha o ingresso da próxima edição da imersão Shark, perfeito? Então é isso, clica aqui, eu tô te esperando. Um abraço e até o próximo vídeo.